Agora eu vou começar a gravar a nossa aula. Mas, Cássio, desculpa cortar você, mas pode continuar. Não, é basicamente aquilo mesmo que eu tava falando. Tipo, faz sentido, né? Que a gente já viu um pouquinho. Só que nem como o outro rapaz falou, as 3 primeiras a gente meio que já tinha visto antes e também tinha alguns vídeos que só postou. Aí o resto do Isso, conteúdo só vai explicar ainda hoje, então tá. isso. O restante agora nós vamos falar sobre ele hoje. Então, para aqueles que não viram, né, tá aqui embaixo, aqui, ó, a lista de atividades. E é essa lista que vai valer 2 pontos que é preciso que vocês entreguem para mim, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre resoluções de problemas, desculpa, aproximações polinomiais. A partir do momento que eu terminar a aula, eu vou parar a gravação, eu vou baixar essa webconferência e postar aqui para vocês, juntamente com alguns arquivos, tá bom? Vocês conseguem ver o PowerPoint? Perfeitamente. Ok. Pessoal, desculpa, eu nem perguntei, vocês têm alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Já fui direto para o PowerPoint, né? A partir desse momento, vocês vão ter que falar, porque eu não vou conseguir ler o que vocês escrevem aqui no chat, tá bom? Eu preciso que vocês abram o microfone e falem. Professor, Oi, pode falar, tô ouvindo. por conta de internet, esse trem, a gente não conseguia assistir a aula, a webconferência da segunda de manhã. A gente vai perder um ponto? Então, a participação, ela acontece. Bom, isso é um caso a ser levado em consideração. Se eu for levar a risca, sim, você vai perder o ponto. Mas se você não dizer para mim que você está com problema de internet, ou melhor, se você avisar para mim que você está com problema de internet, que que por mais que você tente, você não consegue assistir nossa webconferência, se você conseguir comunicar comigo antes, durante ou depois, em um certo período, vamos pensar assim, no máximo 1 hora depois, 1 hora depois, 1 hora antes, se você não me comunicar esse problema seu, infelizmente você vai perder esse um ponto. Agora, se você simplesmente faltar e não me comunicar, eu vou achar que talvez não tenha sido um problema de internet. Tá bom? E mesmo que assim, eu tenho uma consulta médica, eu tenho alguma coisa aqui, outra cá, avise, professor, hoje eu não vou poder participar. Só pelo fato de você já estar comunicando, não precisa já estar comunicando que você não vai poder participar, eu entendo que isso é um modo já de participação, uma preocupação com a disciplina. E aí você não perderá esse ponto. Tudo bem? Professor, Oi. essa atividade é para entregar que dia? Eu vou, para vocês se entregarem até no dia da prova, até dia 26. Tá bom? Ok. Bom, gente, vamos lá então. Então, eu estou contando essa aqui como aula 2, porque a aula 1, teoricamente, foi sobre noções de erros. Embora eu não tenha gravado nenhum vídeo, postei algumas videoaulas lá, que ajudam, pelo mesmo ponto de vista, ajudaram vocês a resolver a lista, propostas e atividades. Né? E a partir do momento que forem surgindo algumas dúvidas, a partir do momento que for surgindo algumas dúvidas, vocês vão me interrompendo para que a gente pudesse falar, conversar sobre essas dúvidas de vocês, tá bom? Minimizar essa dúvida. Então, essa aula hoje nós vamos falar sobre aproximações de funções. Na verdade, nós vamos falar sobre interpolação polinomial. E aqui
especificamente, nós vamos trabalhar dois métodos. Existem mais métodos, né? Métodos de sistemas lineares, o método de Van der Noe, enfim, existem vários métodos de como trabalhar a interpolação polinomial. Para esse ensino remoto, especificamente, nós vamos ver dois, mas nada impede, por exemplo, de vocês trabalharem outros métodos e quem sabe, responder as questões por outros métodos que talvez vocês achem mais tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eu estou trazendo dois métodos aqui. Existem outros métodos. Se por acaso esses dois métodos vocês acharem um pouco complexo, e vocês conseguirem resolver a questão proposta por um outro método que também seja válido, eu vou considerar, tá bom? Porque aí até para mim seria até mais interessante se vocês fizessem isso, né? Porque pelo menos demonstra a preocupação, não que isso não venha acontecer com vocês nesta aula, pode acontecer também, mas demonstra o instinto de pesquisador, aluno pesquisador, que todos nós devemos desenvolver no ambiente acadêmico. Tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar sobre interpolação polinomial. E, gente, como eu não tenho uma mesa digitalizadora ainda, eu vou dar uma olhada aqui na Unemate. Inclusive, hoje estou aqui no Unemate. A nossa aula vai ser por meio de PowerPoint, né? Pode ser que eu venha gravar algumas aulas em sala de aula por conta do quadro negro. E aí ficaria legal para a gente. Eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui na Unemate, porque trabalhar cálculo já é difícil. Agora, imagina um cálculo apenas com PowerPoint. Piorou ainda, né? E aí nós vamos ver os métodos de Lagrange e os métodos de Newton. Tá bom? São dois métodos. O que seria interpolação polinomial? Então, nós temos um tema aqui bastante que já traz uma prévia, né? Vamos lá. Interpolação polinomial é um meio de aproximações de funções. Quando é que a gente usa isso, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que eu tenha, por exemplo, apenas 3 pontos. Esse ponto A, o ponto B, o ponto C. Vou colocar aqui. Eu tenho esses pontos aqui, ponto D, ponto E e o ponto F. Então, imaginem vocês que eu tenho apenas esses 3 pontos e eu não tenho isso aqui, essa curva, né? Que seria, então, o gráfico de uma função. E aí, eu fiz uma pesquisa qualquer e eu consegui tabelar esses pontos aí, que no caso aqui são 6 pontos. E aí, gente, é o seguinte. Eu não tenho, teoricamente, uma função que descreve todo o comportamento desses dados meus em um gráfico, certo? Então, a partir desses pontos que nós temos aqui, ponto A, ponto C, a gente consegue determinar algumas funções que descrevem o comportamento desses pontos por meio de um gráfico. Qual que é a importância disso? Bom, se eu fiz a pesquisa, eu tenho alguns dados tabelados, que são esses pontos, né? Se eu organizar esses pontos por meio de um gráfico, eu consigo, teoricamente, traçar algumas compreensões, né, sobre a minha pesquisa, sobre o comportamento daquele dado tabelado, né? Eu consigo prever, teoricamente, algumas situações. E aí é o seguinte, embora esses pontos não tenham uma função propriamente dita, definida, eu posso, teoricamente, determinar... Gente, só um pouquinho. Calma aí.
É que alguém pediu para entrar. Eu posso, teoricamente, gente, encontrar algumas funções que me ajudam a descrever o comportamento desses dados. Bom, quais são essas funções? Pode ser função exponencial, pode ser uma função trigonométrica, pode ser função logarítmica, enfim. Dentre tantas as outras opções, dentre tantos os tipos de funções que nós temos aí, a polinomial, teoricamente, ela é um tipo de função tranquila. É um tipo de função que nós já vimos trabalhando aí com ela desde aí do ensino fundamental ao ensino médio, teoricamente é um tipo de função que a matemática dá uma maior ênfase, além da trigonométrica, né? A gente tenta dar uma ênfase nela. Então, entre tantas funções que a gente pode modelar ou tentar construir um gráfico que melhor compreende esses pontos aqui, né, vamos pensar assim, hoje nós vamos determinar uma função polinomial. Existem outro tipo de funções? Existe. Mas para nossa aula, especificamente em cálculo numérico, nós vamos trabalhar apenas com a função polinomial, por acreditarmos que ela é uma função tranquila, né? Até mesmo se a gente quiser derivar, integrar ela, é um tipo de função que não demonstra, não precisa de um conhecimento muito aprofundado para essas operações com a própria função polinomial, certo? Então a ideia é o seguinte: a ideia é que a gente encontre uma função que interpole, vamos pensar assim, que considere todos esses pontos aqui e que muito se aproxima de uma função que seria a verdadeira. Então vamos pensar assim: vamos dizer que talvez exista uma função verdadeira que representa esses gráficos, que compreende esses gráficos. Nós vamos encontrar uma função polinomial, nós vamos determinar uma função polinomial que muito se aproxima da função verdadeira dela, dessa função verdadeira. Então, a gente vai, teoricamente, vamos dizer assim, nós vamos interpolar esses pontos. Nós vamos encontrar uma função que muito se aproxima da função verdadeira, mas que me digam e que me demonstre algumas características desses pontos que eu consiga falar com certa precisão, né? E assim por diante. Vamos pensar deste modo. Então, o polinômio interpolador, ele gera um único polinômio, de grau menor ou igual a n, de modo que esse polinômio ele seja um gráfico que passa nesses pontos e que muito se aproxima do verdadeiro gráfico dele, mas que não é o verdadeiro. De um modo muito genérico, vamos pensar assim, é uma outra função que eu possa substituir a verdadeira e que eu consiga dizer algumas coisas que a verdadeira possa dizer também, mas que eu não conheça essa verdadeira função. Eu até posso conhecer, mas quando é que eu posso interpolar esses pontos? Quando é que eu posso determinar uma outra função que se aproxime? Quando essa verdadeira aqui minha, eu não consiga trabalhar com ela. Quando eu não consigo aplicar a derivada, quando eu não consigo aplicar a integração, aí eu faço o quê? Eu determino alguns pontos, acho uma função polinomial que muito se aproxima dessa verdadeira. E aí, a partir da função polinomial, a gente consegue definir, ou a gente consegue trabalhar com essa função a partir de alguns dados. Um teorema muito importante é o seguinte: a função que nós vamos encontrar,
teoricamente é uma função aproximada, ela só consegue falar dos dados a partir de um ponto inicial e do ponto final. Ou seja, a partir de um intervalo. Fora dele, antes dele ou depois dele, não é possível afirmar nada. Então, a função polinomial ele vai conseguir falar apenas sobre esse intervalo que compreende todos os meus dados tabelados. E como é um grau, uma função polinomial, para que vocês tenham uma noção, a função polinomial ela tem uma seguinte característica, né? Vocês conseguem dizer para mim, e aí, se vocês abrem o áudio aí, porque eu não tô vendo, vocês conseguem dizer para mim um exemplo de função polinomial? E aí, galera? Um exemplo de função polinomial. Alguém de vocês tem alguma sugestão? Deixa eu trazer aqui. Só um minutinho. Vou pegar aqui. Esse livro aqui é o livro que nós temos como base para a disciplina. Certo? Eu vou disponibilizar para vocês a partir no final dessa aula. Top pedaços por pedaços. Certo? Deixa eu diminuir aqui. Cálculo numérico, né? Da Márcia Ruggiero e Vera Lúcia Lopes. E ele, na verdade, é um livro de uma coleção aí, de bastante teóricos na área de cálculo, né? Cálculo A, B e C, e nós temos essa aqui de cálculo numérico. Então, vamos pensar assim. Só um minutinho. Sumário. Duzentos e onze. Bom, gente, é o seguinte, interpolação polinomial é o seguinte, nós vamos encontrar uma função que seja um polinômio, uma função polinomial, que tem o seguinte comportamento, A0 mais A1 de x, mais A2 de x ao quadrado, mais AN de xn. Que tipo de função parece essa função aqui? Bom, se eu desconsiderar daqui para trás, vocês conseguem ver o livro? Conseguem ver a tela do livro? Sim, professor. Então tá. Que tipo de função parece essa função aqui? Desconsiderem esse P e só olhem para cá. Que tipo de função parece? Imagina se eu substituir aqui, tirar o zero, colocar aqui o B, colocar aqui o C e assim sucessivamente. Que tipo de função parece essa? Função, se eu desconsiderar daqui para cá, ó, do x ao quadrado para cá, ela parece uma função de primeiro grau, né? Ax mais b. Uma função de segundo grau, uma função de terceiro grau, uma função de quarto grau. Então, função polinomial, ele tem esse comportamento, e é uma função bastante conhecida pela gente. Função de primeiro grau,
função de segundo grau, função de terceiro grau e assim por diante. Como eu disse para vocês, embora nós tenhamos alguns dados aqui, que eu não sei qual é a função desses dados, imaginem vocês que esse gráfico todo torto aqui seja uma função real de todos os pontos que a gente estava procurando. Os pontos determinados aqui, onde elas se cruzam, certo? Mas eu não sei qual seria, algebricamente, qual é essa função. Interpolação polinomial, ele vai me dar uma função polinomial que vai substituir essa função verdadeira, né? Nós vamos aproximar essa função verdadeira de modo que a gente consiga falar sobre alguns dados que estão dentre o x0 e o x5, por exemplo. Percebam que elas não são exatamente iguais. Existe uma diferença entre eles. Essa diferença aqui é o que nós chamamos de erro de aproximação. Nós também vamos estudar esse erro de aproximação. Certo? Mas interpolar é achar uma função que passa por todos esses mesmos pontos e que muito se aproxima dessa outra função aqui, mas que não seja exatamente igual. Para que tipo de problema? Vamos pensar assim, olha, eu tenho alguns dados tabelados aqui, ó, só para que vocês tenham uma noção. Eu tenho uns dados tabelados, ó, a temperatura e o calor específico, por exemplo, no caso aqui de água. Se for 20 graus, o calor específico da água está aqui. Né? 0,9. Ó, se for 25 graus, percebam que conforme vai aumentando, a temperatura específica também vai aumentando. Só que eu não tenho nenhuma função que descreve todos esses dados. Então a ideia é que a gente consiga determinar uma função que consiga determinar ou represente todos esses gráficos por meio de todos esses dados tabelados por meio de uma função, um gráfico. A ideia é essa. E aí, quando a gente tem essa função, a gente consegue determinar, por exemplo, qual seria a temperatura da água, ou qual seria o calor específico da água se a temperatura, por exemplo, fosse 37 graus, que é o que não tem aqui, ó, tabelado. 37 graus, não tem. Se a gente determinar a função polinomial por meio da interpolação, a gente consegue determinar um valor aproximado, né, do calor específico da água quando a temperatura for 37 graus. A ideia é conseguir resolver esse tipo de problema. Tá bom? Bom, vamos lá. Dentre eles, nós temos aqui um primeiro método, o método de Lagrange. Primeiro, nós temos que considerar n mais 1 pontos, né, para um polinômio único de grau menor ou igual a n. Então, assim, o grau do meu polinômio ele vai depender da quantidade de pontos que eu tenho. Então, a contagem dos nossos pontos, ela vai iniciar de 0. E vai ser considerado n mais 1. Tudo bem? Então, vamos pensar assim, o grau do polinômio vai ser n mais 1. Então, ou no caso aqui, se eu tenho 3 pontos, então vai ser assim. Depois eu vou até, talvez no exemplo, eu consiga definir isso. Se eu tenho 3 pontos, o polinômio interpolador que eu vou encontrar, ele vai ter no máximo grau 2. Né? Que seria de grau n. Se eu tenho 4 pontos, o meu polinômio que eu vou determinar, ele tem grau 3. No máximo, grau 3. Mas eu consigo, por exemplo, determinar grau 2, grau 1. Isso vai depender da quantidade de pontos que eu vou utilizar para tentar interpolar esses pontos, para tentar determinar essas funções. E o polinômio que nós vamos encontrar é a somatória de i, que vai de 0 até n pontos. Então, isso aqui vai definir para mim a partir da quantidade de pontos que eu tenho. De li de x vezes f de x. F de xi. O que isso quer dizer?
Quer dizer, então, que o P de x vai ser a somatória, e isso aqui vai se repetir pela mesma quantidade de pontos que eu tenho. Então, seria a somatória da multiplicação desses pontos. Então, seria um ponto, seria 2 pontos, né? Lembrando que um ponto no gráfico é determinado por x e y. 3 pontos e assim por diante. Bom, f de x seria a função que eu tenho. O que me falta dizer? Então, o que falta determinar? Falta determinar quem seria esse L0 de x. Então, por enquanto, eu estou falando aqui L0 de x, L1 de x, Ln de x. Como eu não sei quem é L0, L1, nós vamos trabalhar a forma genérica dele. Li de x. Li de x vai depender intimamente da quantidade de pontos que eu tenho. Então, de forma genérica, Li de x vai funcionar assim. Primeiro, percebam que como aqui, esse primeiro x aqui, eu não tenho o índice i, isso significa que ele não depende do ponto. Então, vai ser sempre x, a minha primeira casa aqui. E aí, eu vou estar sempre subtraindo ele por x0, x1, x2, e assim sucessivamente até meu último x. Percebam que aqui, ó, ele dá um salto de x menos 1 e x mais 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ponto que eu estiver levando em consideração aqui no meu L de Lagrange, aqui em cima, ele não vai aparecer. Entretanto, ele vai estar fixado no meu denominador. Né? Nas minhas diferenças aqui, no produtório das diferenças. Vamos pensar aqui do ponto que eu estou levando em consideração com todos os outros pontos. Bom, dizendo assim, parece muito complicado, mas nem é tão, pelo menos não seja tão complicado, né? Quanto parece. Vamos fazer um exemplo só para que a gente tenha uma noção, né? Exemplo 1. Considere os seguintes casos de conjuntos de pontos. Então, digamos que eu fiz uma pesquisa. Desculpa. E aí, as pesquisas me deram esses dados aqui, ó. 0. Se x igual a 0, y igual a menos 2. Se x igual a 1, y igual a 4. Se x igual a 2, y igual a 12. Primeiro, é preciso que eu identifique o x0, x1 e x2. Ó, se tivesse mais pontos, eu poderia continuar, né? Então, o x0 é o 0. Começa sempre da esquerda para a direita. O x1 é o número 1. O x2 é o número 2. Se tivesse outros números, seria x3, x4, enfim, e assim por diante. Então, aqui eu tenho 3 pontos, vamos pensar assim. Se eu tenho 3 pontos, isso implica dizer que o meu polinômio interpolador ele pode ter no máximo grau 2. Então, pela teoria e pelo o meu polinômio interpolador vai ter no máximo o grau menor ou igual a n, né? Menor ou igual a quantidade de x que eu tenho em relação, iniciando aí sempre do x0. Tá bom? Então, no máximo, grau 2. Então, a quantidade de pontos define para mim, teoricamente, qual é o polinômio que eu estou encontrando. Qual é o polinômio que eu estou procurando, na verdade, né? Que eu quero determinar. Eu poderia achar um polinômio de grau 1? Poderia. Mas aí, ao invés de considerar os 3 pontos, eu teria que considerar apenas quem? Apenas 2 pontos. Por exemplo, esse ponto aqui que eu posso chamar o ponto de A e esse ponto aqui de ponto B. Por que os dois extremos? Porque assim, como eu disse para vocês, o polinômio ele vai interpolar no intervalo. Então, os extremos é importante conter, na verdade, é importante definir
nossa função polinomial, o nosso polinômio interpolador, a partir dos extremos. E aí eu posso agregar dentro deles alguns pontos. Quanto mais pontos eu conseguir dentro da minha pesquisa, mais próximo e fidedigna é a função que eu vou encontrar para tabelar esses dados. Para representar eles a partir de um gráfico, né? A partir de uma curva. Então vamos lá, levando em consideração. Bom, como eu disse para vocês, esse L de x aqui, ele vai depender da quantidade de dados que eu tenho. Então eu tenho x0, x1 e x2. Então eu vou ter L0, L1 e L2. O L0 de x, quem que ele vai considerar? Ele vai considerar o x0. Tudo bem? O que isso quer dizer? Quer dizer que, como eu disse para vocês, aqui em cima, se eu tenho um LI, aqui em cima não aparece meu XI. Mas embaixo está fixado o XI. Então, quer dizer assim, se eu estou procurando então um LI de X, o dado que está aqui dentro, ele vai aparecer apenas aqui embaixo. Em cima, no meu numerador, ele não aparece. Perceba, ele pula. Bem nesse momento aqui, ó, ele dá um salto e desconsidera. Eu não quero fazer a demonstração dele porque vai demorar muito. Então a ideia é a seguinte, L0, então aqui seria o X0. Quem é o X0? O X0 é o zero. Então aqui em cima vai ser quem? Só para que a gente compreende. Então aqui em cima vai ser L0 de X. Vai ser quem? Como não vai ter vai ser X menos, seria o X0. Como eu estou trabalhando com um L0, o X0 não aparece. Então vai ficar Lx de X1 vezes X menos X2. Tudo isso dividido. Agora fica fixado aqui, ó. X0 menos X1 vezes X0 menos X2. Espero que dê para entender aí, tá, galera? Então percebam, aqui embaixo ele ficou fixado em X0. Aqui em cima ele não aparece, ele pula. Ó, só para você ver aqui esse L1 de X. Sem resolver ele, primeiro, só para a gente ter uma ideia, noção. L1 de X. Primeiro, o meu numerador ele começa com quem? Ele começa com X, que é o sinalzinho de igualdade aqui, né? Abre parênteses, né? Abre parênteses. X menos X0 vezes. Aqui, ó, era para ser X menos X1. Mas como eu estou trabalhando com L1, ele pula o X menos X1 e já vai para o X menos X2. E aqui nós vamos ter quem? Fixado o X1 menos o X0 vezes X1 menos o X2. Ok, galera? Então, olha só. Quem é o X0 aqui? Ó, X0 é o 0. O X1 é o 1. O X2 é o X2. Substituindo, ó, o X continua aqui. O X1 é o 1, então vai ser X menos X1. Vezes X menos X2. Quem é o X2? É o 2. Tudo isso dividido por X0, que é o 0, menos o X1, que é o 1, vezes X0, menos o X2, que é o 2. E aí eu faço toda essa multiplicação aqui, né? A multiplicação desses dois termos vai dar x ao quadrado menos 3x mais 2. E multiplicando aqui embaixo, tudo isso dividido por 2. E assim eu faço com os outros, né? X menos. Aqui é o x0. Quem é o x0? É o 0 vezes. O x1 eu pulei, né? X menos x2. Quem é o x2? É o 2. Dividido por x1 menos x0. O x1
é o 1, vem aqui e substituo. E o x menos 0, né? E o x1 menos x2, vai ser 1 menos 2. Fazendo toda a operação, né? Aqui embaixo vai ficar um denominador menos 1, mas eu já fiz a divisão por menos 1, que só inverte o sinal. E aí vai ficar menos x ao quadrado mais 2. E o L2 vai ser quem? Vai ser x menos x0 multiplicado por x menos x1. Vai ser x2 menos x0 multiplicado por x2 menos x1. E aí, nós vamos substituir ele. Ó, nós achamos o L1, o L0, o L1, o L2. Agora é só substituir no nosso polinômio. Nosso polinômio interpolador vai ser assim. L0 de f de x0 mais L1 de f de x1 mais L2 de f de x2. Quem é f de x0, f de x1 e f de x2? Ó, f de x0 são os y, né? y0, y1, y2. A gente já define ele aqui na tabela. Agora, ó, f de x0 menos 2, f de x1, 4, f de x2 igual a 12. Definidos eles, é só substituir na nossa função polinomial, fazer todos os cálculos, somar todas as potências que a gente pode somar, né? Ó, aqui dá para a gente até simplificar, né? 6 dividido por 2, 12 dividido para 2, 6. Aí eu faço o chuveirinho, né? 4 vezes toda essa função aqui vai dar toda ela novamente. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Só inverte o sinal de todos esses polinômios aqui, né? Depois de feito todas as operações algébricas, eu vou determinar o nosso polinômio. Então, o polinômio que nós estávamos procurando é esse aqui. P de x é igual a x ao quadrado mais 5x menos 2. Gente, lembrando que o polinômio que nós vamos determinar, ele sempre vai iniciar com P maiúsculo de x. Eu tenho que definir isso. Por quê? Porque aí a gente vai entender, a gente necessariamente vai declarar que o polinômio que nós procuramos, ou que nós estamos trabalhando, é uma função aproximada, não a função real dos dados tabelados. Isso, matematicamente dizendo, é aceito, né? Então, antes da gente... Professor, Oi, pode falar. como se eu voltar lá na tabela rapidinho? Okay. Esse menos 2, quando ele vai jogar na fórmula, não faz um jogo de sinal não para ficar positivo ou fica negativo mesmo? O sinal dele é ignorado? Não, ele vai com o negativo. Ó. Por exemplo, eu não vou usar ele... Calma aí, só um minutinho. Aqui na forma de Lagrange, a gente não usa ele, né? Porque o Lagrange aqui, o L0, L1, L2, só leva em relação aos valores de x. Quando ele vai para a nossa fórmula, ó, é f de 0. F de 0 é esse aqui, ó. É o menos 2. Então, o que eu fiz aqui? Como é uma multiplicação de fração, a gente pode multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Concorda comigo? Para depois somar. Então, multiplico primeiro todos eles, depois somo. Quando eu faço essa multiplicação, eu posso simplificar essa aqui, ó. Menos 2 dividido para 2 vai ficar menos 1. Certo? Menos 1, fazendo chuveirinho para cada um desses aqui, ó, vai dar assim. Ele vai apenas inverter o sinal. O que era positivo passa a ser o quê? Negativo, e o que era negativo passa a ser positivo. Então, menos 1 vezes x ao quadrado vai ser menos x. O que era menos x, menos 3x, passa a ser positivo. O que era positivo, ó, passa a ser o quê? Negativo. Então, foi considerado, sim, a multiplicação, o sinal. Mas, lembrando bem, aqui nós devemos respeitar a ordem dos algoritmos. Quando a gente tem uma álgebra, uma expressão algébrica, nós devemos levar em consideração as maneiras e as operações que nós devemos fazer primeiro. Então, primeiro as multiplicações, e aí, quando a gente fala de fração, a fração necessariamente é uma multiplicação.
Então, primeiro devemos levar em consideração as multiplicações para depois somar. Toda vez que a gente faz a multiplicação, jogo de sinal. Tudo bem? Eu não sei, eu acho que foi o Cássio que perguntou, né? Eu não sei se essa era a pergunta. No caso, se o termo de cima, então, no caso, que é o positivo, né? Se fosse negativo, quando fosse para jogar entre parênteses, ia fazer o jogo de sinal, ia ficar positivo, né? Não é? Eu não entendi. Repete a pergunta. Rapidinho na tabela, para poder mostrar para o senhor. Oi, Tá, aqui. tipo, é aquele 1, se fosse negativo. Aí sim fazer o jogo de sinal com ele, né? Isso. Esse 1 aqui? Isso, se fosse negativo, aí fazer o jogo de sinal, menos com menos mais. Isso, se ele tiver aqui, isso, entendi. Faz jogo de sinal. A gente sempre vai ter que levar o sinal junto. O sinal não pode ser desconsiderado. Tá bom? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. X ao quadrado mais 5x menos 2. X ao quadrado. X ao quadrado mais 5x menos 2. É isso, né? Deixa eu só olhar do lado lá. Menos 2. Tem como a gente provar se é verdadeiro ou se é falso isso? Tem. Como? Eu pego esses dados aqui e substituo na nossa função. O y tem que ser menos 2. Por exemplo, se x igual a 0, então vai dar 0 aqui, corta, vai dar 5 vezes 0, 0, vai sobrar quem? Menos 2. Ou seja, esse primeiro ponto aqui está ok. Concorda comigo? Aqui é um positivo, né? Ó, se x igual a 1, então vai ser 1 mais 5 menos 2. Então vai ser 6 menos 2, 4. Então se x igual a 1, y igual a 4. Correto. Até agora está dando certo. Então se x igual a 2, então vai dar 4. 5 vezes 2, 10. Menos 2. Então vai dar, neste caso aqui, 12. Ok. Correto. Ou seja, quando eu substituir os valores de x na função p de x aqui, os valores de y corresponderam. Ou seja, o nosso polinômio ele está certo. E aí eu consigo falar, por exemplo, determinar se x igual a meio, se x igual a, sei lá, a 3 quartos, e assim por diante. Ou 4 terços. Entendeu? Eu consigo achar valores que não estejam nessa tabela, mas que estejam apenas entre 0 e 2. Essa função minha aqui, ela não vai conseguir determinar valores, ela até consegue, mas não são válidos para valores menores que 0 e maiores que 2. Ela só consegue falar sobre valores entre 0 e 2. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Já que o senhor falou que tem mais alguma pergunta, eu estava fazendo um exemplo que era assim, tinha 4 pontos e o terceiro estava faltando. Aí, fazendo esse mesmo esquema, tinha algum problema eu usar apenas 2 ou 3 pontos para fazer a equação? Não, não tem problema. O que acontece é o seguinte, acontece é que a sua equação ou a sua função, ela pode ter mais erros de aproximações. Quanto mais pontos eu considerar, a função que eu determinar vai ser a mais próxima possível. Então, por exemplo, se eu pegar apenas 2 pontos, vamos pensar assim, só para que você tenha uma noção. Eu vou voltar para cá. Se eu considerasse apenas esse ponto aqui, ó, se eu considerasse apenas esse ponto e esse ponto aqui, eu ia encontrar teoricamente uma função de primeiro grau, certo? Vai ser x0 e x1. Então a função seria de primeiro grau.
E aí, ao invés de ser uma parábola, porque a função de segundo grau é necessariamente uma parábola, certo? Eu vou encontrar uma função desse, mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Considere, é uma reta. É uma reta. Enfim, imaginem aí, façam um esforço na mente que isso aqui seja uma reta. Quando eu for determinar esse dado aqui, x igual a 1, o y já não vai ser mais 4. Vai ser um outro valor. Não quer dizer que está errado. Também vai dar certo. Mas o seu erro, dentre os dados tabelados, vai ser muito maior. Entende? Então, existe uma noção de erro, porque a função que nós estamos procurando é uma função aproximada, e não uma função exata. Então, como é uma função aproximada, existe um erro aí de aproximação. Concorda comigo? E esse erro de aproximação vai ser exatamente isso. Se a verdadeira é de x igual a 1, y igual a 4, quando você fazer novamente, quando você determinar uma função de primeiro grau a partir desses dois dados e calcular para x igual a 1, você vai ter uma dimensão de qual foi o tamanho do seu erro para esses dados tabelados. Pode usar apenas dois? Pode. Mas a minha sugestão é que vocês usem a quantidade maior de dados, a quantidade maior de tabela possível. Uma outra questão também é o seguinte: às vezes também vai depender do enunciado do problema. Porque olha só, eu posso ter 7 pontos diferentes. Então a minha função polinomial seria uma função de sexta potência. Vamos imaginar assim. Mas às vezes o problema ele pede para você apenas uma função de terceiro grau e não uma função de sexta potência. Então aí é preciso que vocês levem em consideração os dados que vocês vão procurar necessariamente, né? E façam apenas uma função de terceiro grau e não uma função de sexta potência. E esse é o cuidado que vocês devem ter no enunciado, que acontece, por exemplo, na questão das atividades propostas lá que eu propus para vocês aqui na plataforma. Tá bom? Posso continuar? Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Perguntem, gente. Esse é o momento de vocês perguntarem, falarem, gesticular, espernear, enfim. Posso continuar? Bom, como ninguém disse nada, eu acredito que sim. Bom, nós temos aqui um outro método chamado de método de Newton. O Newton aí é um matemático, físico, um grande estudioso que desenvolveu vários métodos. Nós vamos usar um deles aqui também em cálculo numérica. E ele leva em consideração o que nós chamamos de operador de diferenças divididas. Então, o polinômio que nós vamos encontrar é f de x mais x menos x0 vezes f de x, x1 mais x menos x0 vezes x menos x1 e assim sucessivamente. Esses aqui são os nossos operadores de diferenças divididas. Então, ele tem esse comportamento. Vamos pensar assim. Para n igual a 2, né? Para um polinômio de grau 2, então, f de x0 mais x0 menos x menos x0 vezes x0, x1 mais x menos x0 menos x1 vezes x0, x1 e x2. Os valores de x menos x0 menos x1, esses aqui, por enquanto, já são conhecidos nossos, dos valores tabelados, né? Esse x aqui, por exemplo, a gente não precisa nem substituir.
a gente precisa determinar qual seria, então, essas diferenças divididas, né? O que é isso que nós chamamos de diferenças divididas? Que é o que nós não sabemos por enquanto. Então, essas diferenças divididas de ordem n, ele é o seguinte. Diferença dividida de x1, x2, x3. 3 pontinhos xn, desculpa, 3 pontinhos xn é igual x1, percebam, aqui, iniciou do x1. E no segundo ele iniciou do x0 e terminou em x menos 1. E aqui embaixo é xn menos x0. Então, é a diferença entre as extremidades. E aqui também vai ser a diferença entre duas extremidades. Dizendo assim, parece estranho, né? Mas vamos pensar assim. Vamos seguir para ver se a gente entende o que ele quer dizer com essas diferenças divididas. Bom, olha, f de x0, ou a diferença dividida de x0, é o próprio f de x0. Tudo bem? Então, olha só. F de x0 e f de x1, ou a diferença de x0 e x1, é f de x1 menos f de x0. Dividido por x1 menos x0. Ou seja, são as extremidades divididas pelas próprias extremidades, as diferenças das extremidades. Agora, quando eu tenho dois valores, então, como eu disse para vocês, extremidade, vou chamar isso aqui de extremidade A, extremidade B. Quem que seria, então, f de x0 e f de x1? Né? Ou as diferenças divididas de x0, x1 e x2. Então, seria f de x1 menos x2, menos f de x0 e x1. Dividido pelas extremidades, x2 e x1. Então, teoricamente, a gente poderia abrir isso aqui de um outro modo. Abrir novamente ele, né? Quem que seria esse f de x0? Ou f de x1, né? Seria, então, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, né? Abrir chaves aqui. Tudo isso menos. E aí? Esse f de x0 e x1 é esse aqui de cima. Vai ficar assim. F de x1 menos f de x0 dividido por quem? Por x1 menos x0. x0, gente. Fecha aqui. Tudo isso dividido por x2 menos o x0. Ok? Perceba uma coisa. Conforme vai aumentando a quantidade de pontos, vai aumentando também as minhas diferenças divididas. E aí eu vou abrindo ela como eu posso. Então, f de x0, a diferença dividida de x0, x1, x2, x3 é igual a diferença dividida de x1, x2, x3 menos x0, x1, x2. Quem que é essa aqui? Quem que é essa diferença? Essa diferença dividida é exatamente essa anterior. É exatamente essa anterior aqui, o resultado dela. Então, eu teria que responder essa aqui, então. Resolver ela para depois fazer as diferenças divididas. E conforme vai aumentando a quantidade de pontos, vai aumentando as nossas diferenças divididas. Ok? Isso aqui, gente, também vai determinar para a gente qual seria, então,
o grau do meu polinômio. Ó, se eu tenho apenas um ponto, o grau do meu polinômio é grau zero. Então, vai ser uma função contínua. Se eu tenho 2 pontos, então a ordem é 1, então o grau do meu polinômio é 1. Se eu tenho 3 pontos, vai ser a ordem 2. Se eu tenho 4 pontos, então a ordem vai ser a ordem 3. E assim sucessivamente. Vamos lá, exemplo. Existe uma outra maneira tranquila de resolver isso? Gente, existe. Eu vou tentar responder aqui para vocês. Não vai dar. Então aqui. Não vai dar para responder aqui. Existe uma maneira muito tranquila, mais tranquila do que essa que nós estávamos fazendo, de como responder esta questão pelo método de Newton. Então eu vou deixar que vocês aí pesquisem qual seria uma outra maneira de responder esse método de Newton. Tá bom? Mas compreende assim, ó, primeiro tem o x e o f de x, menos 2, x igual a 1, y igual a 4, x igual a 2, y igual a 12. Então seria aqui f de x2, então vai ser 12 menos 4, dividido por 2 menos 1. Certo? Que vai resultar, então, em 8. Ok? E aqui, nós teríamos, então, f de x0 e f de x1. Nós teríamos menos 2, menos 4, dividido por quem? Por 1, menos 0, que vai ser igual a menos 6. Ok? Que é igual a menos 6. E aqui nós teríamos uma última ordem, que seria quem? Menos 6, menos 8. Tudo isso dividido por quem? Por 2 menos 0, que vai ser igual a menos 14 dividido por 2, que é igual a menos 2. Oh, desculpa, menos 7. Tudo bem? Então, isso aqui seria de ordem 1, 2 e 3. Vamos lá. Respondendo o nosso cálculo, é o seguinte. F de x0, como eu tenho 3 pontos, eu vou ter quem? Vou ter x0, x1 e x0, x1 e x2. F de x0, f de x1 e f de x2. Depois vocês vão entender o que eu coloquei aqui. Certo? Então tá, f de x0 é igual a menos 2. Teoricamente, então f de x0 seria esse camarada aqui, ó. Ah, gente, desculpa. Eu estou desconsiderando aqui, ó, o menos 2, tá? Menos 2, menos 6. Professor, aí ele não está contrário, não? Primeiro vinha o 4, depois o 2. Calma aí, só um minutinho. 0 menos 2, 1 e 4, 12 e 12, 2 e 12. É isso mesmo. 12 e 4 e 2 menos 4. Não é isso mesmo. Não, 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 não. O que eu coloquei errado aqui é isso aqui, gente. Só um minutinho. Aqui é 0 e aqui é menos 1.
Então ficaria menos 1 com menos, vai dar 6 positivo. Calma aí, deixa eu só fazer o seguinte. Vou descartar porque tem uma rabisqueira danada. Isso, agora sim. Zero menos 2. 1 e 4. 2 e 12. Então, seguindo a nossa ordem, f de x0 é o f0. Tudo bem? F de x0 e 1. Então, vai ser x1 menos f de x1 menos x0 e x1 menos x0. Então, f de x1, agora eu entendi onde foi o meu erro, tá? Então, esse cálculo que ele está fazendo aqui é o seguinte, é 4 menos 2. Eu estava considerando o negativo. Dividido por quem? Por 1 menos o 0. Que vai resultar em quem? Menos com menos mais. 6. 6 dividido para 1, 6. E aqui nós temos 12 menos 4 dividido por quem? Por 2 menos 1, que vai ser igual a 12 menos 4 vai dar 8. 8 dividido por 1, 8. Ok? Então, percebam só que f de x0 e a diferença de x0 e x1 é 6. Que também pode ser feito deste modo aqui. 6. Se eu continuar esse cálculo aqui, então vai ser quem? Vai ser 8 menos 6 dividido por a extremidade 2 menos 0, que vai ser igual a quem? Bom, 8 menos 6, 2. 2 dividido para 2, 1. Tudo isso aqui vai ser igual a 1. Ok. Vamos ver se vai ser isso mesmo? Então, percebam que esse f de a diferença dividido x1 e x2 é igual a 6. Foi exatamente o que nós fizemos anteriormente. E olha só. F de x0, x1 e x2 é igual a 1. Então, se eu fizer deste modo aqui, seria então uma maneira simplificada de como determinar essas diferenças divididas, sem precisar fazer necessariamente muitos cálculos. Então, as operações que ele está propondo aqui são exatamente essas mesmas operações de um modo simplificado. Eu não sei se eu ajudei vocês, mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem, caso tenham alguma muito confuso, vocês podem substituir esses valores na fórmula de Newton, que vai dar certo. Ok? Vai dar certo também. Esse aqui é o número 1. Depois que eu descobri as diferenças de x0, a diferença de x1 e x2, ou x0 e x1, a diferença de x0, x1 e x2, é só substituir na fórmula do polinômio de Newton e resolver o nosso polinômio algebricamente. Então, olha lá. F de x0 é 0. Essa diferença dividida aqui vai ser quem? Vai ser o 6. E essa diferença dividida aqui vai ser quem? Vai ser o número 1. Ok? E aí, substituindo, ó, x0 é 0. x0 e x1 vai ser 0. E lá na fórmula está 1 positivo, né? Está 1 positivo.
E aí, fazendo essas multiplicações, nós vamos ter, então, fazendo as operações algébricas, nós vamos ter menos 2, 6x, mais 6x ao quadrado menos 1, tudo multiplicado por 1 é ele mesmo. E aí, respondendo o nosso polinômio, fazendo todas as somas, nós vamos ter x igual p ao quadrado de x é igual a x ao quadrado mais 5x menos 2. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas os dados que estão tabelados aqui é igual ao dado anterior. Igual ao dado anterior. E aqui nós encontramos um polinômio. Qual foi o polinômio? X ao quadrado mais 5x menos 2. Percebam que, pelo método de Newton, nós encontramos o mesmo polinômio. Ou seja, os dois métodos são caminhos diferentes que levam para a mesma solução. Não existe apenas um caminho para determinar uma solução só. Existem mais que um caminho. Então, hoje, nessa aula, nós vimos o quê? Nós vimos a interpolação polinomial, os métodos de Lagrange e o método de Newton. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês na plataforma. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês na plataforma. Só mais disponibilizar na plataforma. Além também dessa aula que está sendo gravada agora, tá bom? E a minha pergunta é: e aí, quais foram as suas dúvidas? Acho que um monte, né? Mas enfim, vocês, mesmo surgindo essas dúvidas, vocês devem falar. E aí, galera? Quais são as dúvidas? Ô, Marco Douglas, Oi, qual dia você vai querer marcar para a gente fazer a lista? Ó, é assim, a gente não vai fazer a lista juntos, tá? Só para ficar bem claro. Nós não vamos fazer essa lista juntos. Nós vamos tirar as dúvidas das listas. Então, assim, o dia que eu vir a marcar, se vocês não têm dúvidas, se vocês... Ah, professor, qual é a dúvida? É da primeira até a última. Eu vou ficar parado e eu não vou fazer nada. Eu quero que vocês venham comigo a partir de algumas dúvidas pontuais. Ó, professor, quando eu substituí e fiz a multiplicação, parece-me que deu errado. Vê se está certo. Entende? É uma dúvida a partir da dificuldade de vocês. Não o professor resolver a lista de atividades de vocês. Mas, para mim, qualquer dia à noite é dia. Para não ficar tanto em cima e dê tempo de vocês responderem, talvez uma quinta, uma sexta-feira à noite. Mas eu confirmo previamente. Alguém de vocês tem alguma atividade à noite específica em algum dia que não possa ter essa aula? Porque se vocês tiverem... Eu tenho aula na segunda e na quarta-feira à noite, isso. Mais alguém, gente? Eu também, na segunda e na quarta à noite. Ok. Temos mais algum problema ou não, né? Ok, acho que é Guilherme, Guilherme. Guilherme também tem o mesmo horário que deles. Por exemplo, numa quinta-feira à noite a gente pode, né? Umas 7 horas da noite para vocês, tá bom? Falem agora ou calem-se para sempre. Bom, por enquanto, eu não tenho nenhum compromisso para quinta-feira à noite. Por enquanto. Então, vamos deixar previamente determinado para quinta-feira à noite. Se por acaso surgir algum imprevisto e eu não conseguir cumprir com esse combinado de quinta-feira à noite, eu aviso vocês previamente. Tipo, na quarta-feira. Ok?
Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação. E aí a gente encerra a aula. Caso contrário, vocês. Eu tô gravando ainda, porque se surgir alguma dúvida, pode ser dúvida de mais pessoas que vão assistir a aula de hoje. E a única aula que eu vou deixar disponibilizada na nossa plataforma são essas que nós estamos tendo agora. Tudo bem? Eu vou parar a gravação agora.